O instinto financeiro que te mantém travado na escassez, modo sobrevivência, você já parou para pensar por que, mesmo trabalhando, mesmo se esforçando, o dinheiro continua sendo um problema constante na sua vida? Por que parece que você nunca consegue sair daquele lugar onde tudo é apertado, onde cada mês é uma luta para fechar as contas? Talvez você pense que é falta de disciplina, ou que você ganha pouco, ou que a vida é injusta, mas tem algo mais profundo acontecendo. Um mecanismo invisível, instalado na sua forma de pensar, que te prende num ciclo de escassez. E a parte mais perigosa é que esse mecanismo foi criado justamente para te proteger. É isso mesmo. O que te mantém travado financeiramente não é preguiça, não é falta de vontade, é um instinto poderoso, automático, que foi desenvolvido ao longo de milhares de anos para garantir sua sobrevivência, mas que hoje, no contexto moderno, virou sua maior armadilha financeira. Esse instinto tem um nome: modo escassez. E ele funciona assim. Quando você vive com pouco, quando o dinheiro é sempre incerto, quando não sobra nada no final do mês, seu cérebro entra num estado de alerta permanente. Ele começa a tomar decisões baseadas no medo de perder, no medo de faltar, no medo de não ter. E nesse estado, você deixa de pensar no longo prazo. Você deixa de planejar, você deixa de agir com estratégia, porque tudo que importa é o agora, é resolver o problema imediato, é sobreviver até o próximo salário. E aí mora o problema, porque enquanto você está nesse modo, você toma decisões ruins, você gasta mal, você aceita condições ruins, você não questiona, você não muda, porque mudar exige energia, exige clareza mental, exige calma. E quando você está no modo escassez, você não tem nada disso. Você só tem urgência. Vamos voltar um pouco no tempo para entender de onde vem isso. Imagine um ser humano há 10.000 anos atrás. Ele vivia em ambientes onde a comida era escassa, onde o perigo era constante, onde amanhã podia não existir. Nesse cenário, quem sobrevivia era quem agia rápido, quem pegava o alimento quando aparecia sem pensar duas vezes, quem não desperdiçava energia planejando o futuro distante, porque o futuro distante era incerto demais. O cérebro foi treinado ao longo de milênios a priorizar o imediato, a ver o mundo pela lente da escassez, a entrar num estado de hipervigilância quando os recursos eram poucos. Esse mecanismo salvou vidas, mas o mundo mudou. Hoje, a gente não precisa mais caçar para comer. Não precisa mais fugir de predadores todos os dias. Mas o cérebro continua o mesmo. Ele continua reagindo do mesmo jeito. E quando você vive apertado financeiramente, quando o dinheiro é sempre curto, ele ativa esse modo antigo, esse modo primitivo, esse modo que não foi feito para lidar com cartão de crédito, com juros compostos, com planejamento de longo prazo. E aí você cai na armadilha. Você compra por impulso, porque seu cérebro interpreta aquela promoção como uma oportunidade rara que precisa ser aproveitada agora. Você não guarda dinheiro, porque guardar parece inútil quando mal sobra alguma coisa. Você aceita condições ruins de pagamento, porque a urgência de resolver o problema de hoje é maior do que a preocupação com os juros de amanhã. Você não planeja, porque planejar exige que você acredite que o futuro pode ser diferente. E no modo escassez, você não acredita nisso. Você só acredita que vai continuar apertado, que vai continuar lutando, que vai continuar no limite. E tem um detalhe importante aqui. O modo escassez não precisa de pobreza extrema para ser ativado. Ele é ativado pela percepção de escassez. Você pode ganhar R$2.000 por mês e estar no modo escassez. Você pode ganhar 5.000, 8.000 e ainda estar preso nele. Porque o que importa não é quanto entra, é quanto sobra.
É a sensação de que você nunca tem o suficiente. É a sensação de que você está sempre no vermelho, sempre devendo, sempre no limite. Essa sensação é o gatilho. E quando você está nesse estado, algumas coisas acontecem automaticamente. Primeiro, você perde a capacidade de ver oportunidades. Seu foco fica tão estreito, tão concentrado no problema imediato, que você não enxerga saídas. Você não vê formas de ganhar mais, de gastar menos, de reorganizar sua vida. Você só vê o buraco, e quanto mais você olha para o buraco, maior ele parece. Segundo, você toma decisões piores. Pesquisas mostram que quando uma pessoa está sob estresse financeiro, sob impressão de escassez, ela perde capacidade cognitiva. É como se parte do cérebro ficasse ocupada demais com a preocupação, com o medo, e sobrasse menos energia para pensar com clareza. Isso não é frescura, isso é neurociência. E isso explica por que pessoas inteligentes, trabalhadoras, esforçadas, continuam presas em situações financeiras ruins. Não é burrice, é sobrecarga mental. Terceiro, você entra num ciclo vicioso, porque as decisões ruins que você toma no modo escassez geram mais escassez. Você compra parcelado porque não tem dinheiro agora, mas aí compromete os próximos meses. Você pega empréstimo para tapar buraco, mas aí cria um buraco maior. Você deixa de investir em você mesmo, em educação, em saúde, porque parece caro demais, mas aí fica preso num trabalho que paga mal, num corpo que adoece, numa mente que cansa. E o pior, você normaliza. Você começa a achar que isso é normal, que todo mundo vive assim, que é assim mesmo. Você olha em volta e vê todo mundo apertado, todo mundo reclamando, todo mundo no vermelho. E aí você pensa, então tá certo, então é assim que funciona. Mas não é, não precisa ser, não deveria ser. Agora tem uma pergunta importante aqui. Se o modo escassez é um instinto, se é automático, se é tão poderoso, dá para sair dele? Dá, mas não do jeito que você imagina. Muita gente acha que sair da escassez é uma questão de ganhar mais dinheiro. E olha, dinheiro ajuda, claro que ajuda, mas não resolve. Porque se você não muda o padrão mental, se você não sai do modo escassez, você vai continuar agindo do mesmo jeito. Você pode ganhar o dobro e continuar gastando tudo. Você pode ganhar o triplo e continuar se sentindo no aperto. Porque o problema não é só financeiro, é comportamental, é mental, é emocional. Sair do modo escassez exige que você faça algumas coisas muito específicas, e nenhuma delas é rápida, nenhuma delas é mágica, mas todas funcionam. A primeira coisa é criar margem financeira, mesmo que seja pouca, mesmo que seja simbólica. Porque o modo escassez é alimentado pela sensação de que não sobra nada. Então, se você conseguir criar uma sobra, por menor que seja, você começa a desativar o gatilho. Pode ser R$ 50 no mês, pode ser 100. O valor importa menos do que o ato. Porque quando você guarda, quando você separa, você está dizendo para o seu cérebro, olha, tem uma sobra, não está tudo comprometido, eu tenho controle. E isso muda a percepção, muda o estado mental. A segunda coisa é desacelerar. Modo escassez te faz agir rápido demais. Ele te faz decidir no impulso. Então você precisa criar pausas. Você precisa criar espaço entre o impulso e a ação. Viu uma promoção? Espera um dia. Quer comprar alguma coisa? Anota e volta no assunto depois. Não é sobre reprimir. É sobre dar tempo para o cérebro sair do modo automático e entrar no modo racional. Porque decisões boas raramente são tomadas no impulso. A terceira coisa é mudar o foco. Quando você está no modo escassez, você fica obcecado com o que falta, com o que não tem, com o buraco. Você precisa treinar seu cérebro para olhar para o que tem, para o que funciona, para o que pode ser construído. Isso não é positividade tóxica. Não é fingir que está tudo bem, é mudar a lente,
Porque se você só enxerga o problema, você nunca vai enxergar a solução. A quarta coisa é buscar clareza. O modo escassez adora confusão. Ele prospera quando você não sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta, quanto deve, para onde vai o dinheiro. Então, quanto mais clareza você tiver, mais você enfraquece esse modo. Anota, organiza, olha os números de frente. Não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito, só precisa ser real. E tem uma quinta coisa, que talvez seja a mais difícil. Você precisa acreditar que pode ser diferente. Não de uma hora para outra, não da noite para o dia, mas gradualmente. Porque enquanto você acredita que sempre vai ser assim, que você sempre vai estar apertado, que você nunca vai sair dessa, você não age como alguém que está construindo uma saída. Você age como alguém que está se conformando, e aí nada muda. Agora, vamos olhar para alguns bloqueios mentais que impedem as pessoas de saírem do modo escassez. O primeiro bloqueio é achar que o problema é só falta de dinheiro. Se eu ganhasse mais, eu resolveria tudo. Mas a verdade é que comportamento não muda automaticamente com renda. Existem pessoas que ganham muito e vivem no modo escassez. Existem pessoas que ganham pouco e conseguem sair dele. A diferença está na forma de pensar, não no valor do salário. O segundo bloqueio é acreditar que escassez é destino. Eu sempre fui assim. Minha família sempre foi assim. Eu não sei lidar com dinheiro. Essas frases são perigosas porque elas transformam comportamento em identidade. E quando algo vira identidade, você para de tentar mudar. Porque mudar seria trair quem você é. Mas comportamento não é identidade. Comportamento é padrão. E padrão pode ser mudado. O terceiro bloqueio é esperar pela solução perfeita. Quando eu ganhar mais, aí eu vou organizar. Quando eu quitar essa dívida, aí eu vou guardar. Quando eu tiver mais tempo, aí eu vou planejar. Mas a solução perfeita nunca chega. O momento ideal nunca aparece. O que funciona é começar agora, com o que você tem, do jeito que dá. O quarto bloqueio é achar que mudança financeira tem que ser radical, tem que ser grande, tem que ser impressionante. E aí você não faz nada, porque não consegue fazer o grande. Mas a verdade é que mudança financeira é lenta, é incremental, é feita de pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. Guardar R$ 10 hoje não muda a sua vida, mas guardar R$ 10 por semana durante um ano muda, porque no final você tem R$ 520 que não tinha. E mais importante, você tem um novo padrão. O quinto bloqueio, e talvez o mais cruel, é a vergonha. A vergonha de estar nessa situação. A vergonha de não saber lidar com dinheiro. A vergonha de ter errado, de ter se endividado, de estar no aperto. Essa vergonha paralisa, ela faz você evitar olhar para o problema, ela faz você esconder, ela faz você fingir que está tudo bem, e enquanto você finge, o problema cresce. Então você precisa tirar a vergonha da frente, porque não tem nada de errado em estar no aperto. O que tem de errado é continuar no aperto por vergonha de encarar. Agora, se você está se perguntando, mas o que eu faço de concreto? Vou te dar algumas atitudes simples. Não são mágicas, não vão te enriquecer, mas vão começar a te tirar do modo escassez. Primeiro, separe uma quantia, qualquer quantia, todo mês. Pode ser o mínimo, pode ser ridículo, não importa. O que importa é criar o hábito de sobrar, porque sobrar é o oposto de escassez. E quando você cria sobra, mesmo que pequena, você começa a desativar o modo. Segundo, antes de qualquer compra, pergunte: eu preciso disso agora ou meu cérebro está no modo urgência? Essa pergunta simples cria uma pausa, e nessa pausa você pode tomar uma decisão melhor. Terceiro, olhe seus gastos do último mês. Só olhe, sem julgamento, sem culpa, só para ver, para ter clareza, porque clareza é poder. E poder é o contrário de impotência. Quarto,
Identifique uma despesa pequena e recorrente que você pode cortar. Não precisa ser grande. Pode ser aquele streaming que você não usa, aquele lanche que você compra por hábito, aquela assinatura que você esqueceu. Corta e redireciona esse dinheiro. Não para gastar em outra coisa, para guardar, para criar margem. Quinto, converse sobre dinheiro com alguém de confiança, porque o modo escassez adora isolamento. Ele adora te fazer sentir que você é o único que está passando por isso, que você é o único que não sabe. Mas quando você conversa, quando você compartilha, você percebe que não está sozinho. E isso tira o peso. E tem uma coisa que eu preciso te dizer, com a maior clareza possível. Mudança financeira não acontece da noite para o dia. Você não vai acordar amanhã fora do modo escassez. Você não vai ler isso aqui e ter uma transformação instantânea. Porque transformação não é instantânea. Transformação é lenta, é chata, é gradual. Mas ela acontece quando você insiste, quando você repete, quando você não desiste no primeiro mês difícil, na primeira recaída, no primeiro erro. Porque você vai errar, vai gastar errado, vai tomar decisão ruim, vai cair no impulso. Isso é normal, isso é humano. O erro não é o problema. O problema é usar o erro como desculpa para desistir, para voltar para o piloto automático, para aceitar que é assim mesmo. Então, o que te mantém travado na escassez não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade. É um instinto antigo, poderoso, que foi útil num passado distante, mas que hoje te prende num ciclo. E sair desse ciclo é possível, mas exige consciência, exige clareza, exige que você pare de agir no automático e comece a agir com intenção. Você está no controle, mesmo quando parece que não está, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Você tem mais poder do que imagina. Não o poder de mudar tudo de uma vez, mas o poder de mudar uma coisa, e depois outra, e depois outra. E no final, não é sobre ficar rico, é sobre sair do modo sobrevivência, é sobre ter espaço para respirar, é sobre ter margem para errar sem entrar em colapso, é sobre não viver no limite, no aperto, no medo constante de que vai faltar. Você não precisa aceitar isso como destino, porque não é. É padrão, e padrão pode ser mudado. Aqui no Mente de Valor, a gente entende que decisão é poder. E quanto mais clareza você tem, mais poder você tem de decidir. A escassez não é o seu lugar. É só o lugar onde você está agora. E agora pode mudar.